saudações. Gostaria de começar agradecendo a organização do evento pelo convite. É uma honra participar e poder falar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo no PPI em relação à infraestrutura sustentável. Começo me apresentando, meu nome é Rose Hoffmann, hoje ocupo o cargo de secretária de apoio ao licenciamento ambiental e à desapropriação do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia. Antes de ocupar essa posição, eu já fui diretora de licenciamento do IBAMA, já atuei também como especialista em regulação na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, e também já fui analista ambiental do IBAMA. Eu sou da carreira da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, justamente na área ambiental. Então, eu faço essa introdução para falar para vocês que eu já atuo há um certo tempo, então, com obras de infraestrutura, com regulação, com a questão ambiental, mas peço desculpas antecipadamente, caso eu cometa alguma impropriedade em relação à terminologia técnica, porque eu não sou bióloga, mas vou me atrever a falar um pouquinho sobre fauna, sobre biodiversidade, para mostrar para vocês o que a gente vem fazendo, então, no PPI. Com essa introdução, vou falar um pouquinho mais agora sobre o programa, né? O Programa de Parcerias de Investimentos, ele foi criado lá em 2016, com o propósito de fortalecer, né, fomentar parcerias com a iniciativa privada, percebendo que o Estado não tem dado conta de prover os serviços ao cidadão da forma como o cidadão merece. Com recursos próprios isso não seria possível, então é essencial que haja a participação da iniciativa privada para que a gente tenha bons serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro. Todos os projetos, então, que são qualificados nesse programa de parcerias de investimentos, eles alçam a categoria de prioridade nacional, e justamente por isso existe esse conselho do PPI, que faz esse crivo do que merece receber o selo de prioridade nacional, a ser submetido, então, à chancela do presidente da República. Esse conselho do PPI, ele é composto, então, pelo Ministério da Economia, a Casa Civil, Ministério da Infraestrutura, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional, além da Secretaria de Governo e de 3 bancos públicos, o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. A partir de reuniões periódicas, esse conselho, então, avalia as propostas submetidas por cada um dos ministérios setoriais sobre os projetos a serem qualificados. Sendo aprovado no conselho, isso é submetido, então, via resolução ao presidente da República, que, se concordar, chancela, então, essa prioridade por meio de um decreto presidencial. Então, percebam que a declaração de prioridade, ela recebe o mais alto grau de prioridade na carteira de projetos, porque tem a chancela do próprio presidente da República. Nesse contexto, a gente tem 2 projetos muito interessantes, que eu vou falar para vocês, que é o projeto da BR-319 e o projeto da Ferrogrão. Mas antes de falar especificamente sobre os projetos, eu queria mostrar um pouquinho como é que o PPI funciona. Especificamente no licenciamento ambiental, a gente promove pontes, a gente faz a articulação, promovendo a sinergia entre os diferentes atores que atuam na estruturação de projetos. A gente costuma dizer que o PPI funciona como um hub. Então, especificamente no licenciamento, a gente fala de FUNAI, IFAM, INCRA, que atualmente desempenha as funções outrora desempenhadas pela Fundação Palmares, e também o Ministério da Saúde, quando há zonas suscetíveis à malária. De forma mais geral, existem outros órgãos envolvidos, né, que atuam na estruturação de projetos, e esse slide traz alguns exemplos, que são as agências reguladoras, o Poder Legislativo, organizações multilaterais, agentes financeiros, associações setoriais, são vários interlocutores que, em dado momento, se percebeu a necessidade de alguém que promovesse a articulação entre eles. Né, acordos do TCU já demonstraram a necessidade de maior articulação, uma comunicação mais fluida, para viabilizar projetos com qualidade e sinergia. Nesse contexto, então, eu começo já falando sobre a BR-319, que foi um projeto qualificado na carteira do PPI, ou seja, hoje ele é considerado prioridade nacional, e eu vou contar um pouquinho a história dele para que todos entendam o contexto do qual a gente está falando. Então, a BR-319, ela é uma rodovia que conecta Manaus a Porto Velho, hoje tramita no licenciamento do IBAMA, especificamente esse trecho em roxo, que a gente chama de trecho do meio, para obtenção da licença prévia.
Mas aí vocês vão me perguntar, aí você falou que a rodovia já existe, como é que está passando pelo licenciamento prévio, né? O prévio geralmente a gente faz antes do empreendimento existir. Mas o que acontece? Essa rodovia ela foi pavimentada lá na década de 70, seja por falta de manutenção ou por N razões, esse trecho do meio, né, como eu falei que está indicado em roxo aí, ele perdeu a maior parte do pavimento. Então, hoje tem asfalto próximo de Manaus, próximo de Porto Velho, mas o trecho, quanto mais se aproxima desse trecho do meio, menos asfalto tem. E em dado momento, o poder público parou para entender que se ia fazer essa reconstrução do trecho do meio, uma série de impactos poderiam ser causados e que isso precisava, então, passar pelo crivo do licenciamento. Por isso, embora seja curioso, né, digamos assim, é uma rodovia que já existe, mas o asfaltamento do trecho do meio ele vai passar pelo licenciamento prévio. Hoje, em que etapa o licenciamento está? O estudo de impacto ambiental ele foi protocolado no IBAMA para análise, ainda vão ser realizadas audiências públicas, um debate bastante amplo para que o IBAMA possa decidir sobre a viabilidade de conceder, então, a licença prévia para esse trecho do meio. Bem próximo ao trecho do meio, no sentido Manaus, tem também o que a gente chama do trecho C, que ele não foi, nesse momento em que se discutiu a necessidade de licenciamento para o trecho do meio, percebeu-se que esse trecho ele já tinha uma característica diferenciada, então poderiam ser continuadas as obras nesse trecho, inclusive com asfalto, desde que cumpridas uma série de condições que foram fixadas num termo de compromisso, celebrado lá em 2007. Então, em 2007, o Poder Público decidiu, olha, nas duas extremidades, Manaus e Porto Velho, pode continuar fazendo, então, as obras de manutenção, incluindo a questão do asfalto, mas no trecho do meio, em que, inclusive, o meio ambiente está mais preservado, vocês vão ver que é um trecho bastante conservado ainda, precisa de um tratamento especial. Tendo isso em mente, eu vou mostrar para vocês uma série de unidades de conservação que foram criadas no entorno da rodovia, nesse mesmo contexto em que se decidiu pela necessidade de licenciamento. Então, lá em 2008, 2009, o DENIT já tinha protocolado um estudo de impacto ambiental, mas se percebeu naquele momento que, num cenário de baixa governança, a rodovia não seria viável, para promover, ao mesmo tempo, uma infraestrutura de qualidade e a manutenção e melhoria da qualidade ambiental. Lembremos que essa manutenção e melhoria da qualidade ambiental é um princípio, na verdade é um objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente. É isso que se busca com o licenciamento ambiental. Então, quando houve esse indicativo do, olha, se não tiver governança territorial na área, a rodovia seria inviável. Então, começou-se um trabalho já naquele momento, com criação de unidades de conservação, para que esse entorno da rodovia ele tenha uma destinação bem declarada, bem transparente, de que precisa haver harmonia entre a rodovia e o seu entorno. Com isso, o que se busca evitar? A formação da chamada espinha de peixe, que, como a gente sabe, quando é instalada uma infraestrutura rodoviária ou algumas outras grandes obras estruturantes, há um vetor de ocupação, há um estímulo à ocupação do território. Então, se não for indicado de antemão que esse território do entorno ele é destinado para uso sustentável dos recursos naturais, ou por vezes até para a proteção integral dos recursos naturais, a gente teria esse efeito negativo muito provável de acontecer, essa espinha de peixe que a gente chama. Então, foram criadas uma série de unidades de conservação, as que estão indicadas em verde nesse slide são as de proteção integral, e as de uso sustentável estão indicadas em azul, e não estranhem, não tem esse vazio de proteção, que eu vou mostrar agora nesse próximo slide, onde não tem unidade de conservação no entorno, são terras indígenas. Então, estão aí indicadas 5 terras indígenas no entorno da BR-319, que também exercem uma função de proteção, ainda que não sejam unidade de conservação. Então, por uma série de razões, tanto pela característica natural de ocupação desse território, como pela fixação dessas unidades de conservação, o entorno da BR-319 ainda é bastante conservado. Existem, com certeza, pontos de pressão, há desmatamento no entorno da rodovia,
mas há uma característica bastante preservada e que se pretende manter. Então, o licenciamento ambiental ele tem o grande desafio de promover essa harmonia entre a infraestrutura e o meio ambiente. Aqui eu trago, de forma bastante sucinta, eu falei, eu não sou bióloga, eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas é uma imagem que consta no estudo de impacto ambiental e que a partir da análise da paisagem, de dados do diagnóstico de fauna e também alguns dados do monitoramento de atropelamentos de fauna, se identificaram hotspots que merecem uma atenção especial quando da decisão de quais são os dispositivos mais adequados de fauna para promover essa harmonia que a gente pretende, né, da infraestrutura com o meio ambiente. Aqui já aparecem algumas manchas mais em vermelho, que são as áreas mais críticas. O trecho mais ao sul, mais ainda, um trecho bastante premente ali de cuidados em relação à suscetibilidade da fauna a impactos negativos. Como eu falei, é um processo sui generis, porque a rodovia já está lá, então a gente já tem alguns dados de atropelamento de fauna, porque o impacto já está acontecendo. E aí eu trago uma ilustração para mostrar quais são os impactos que já estão acontecendo. Esse é o cenário da BR-319, uma foto recente, e eu diria, é o pior cenário. É uma infraestrutura que não cumpre o seu objetivo, ou seja, não há um tráfego seguro de pessoas e bens por essa rodovia. Essa foto mostra, né, ainda que haja tráfego, é um processo tortuoso, por vezes humilhante, e para a sociedade que usufrui da infraestrutura mais diretamente. A gente percebe também que pelas características da região, seja do solo, seja o regime hídrico da região, há necessidade de uma drenagem muito bem preparada nessa rodovia, e o que a gente vê é o cenário do caos. Então, não cumpre a sua função, todo esse material que a gente vê, essa lama toda, ela é carreada para cursos d'água, ou seja, ela causa assoreamento de cursos d'água, isso tem outros impactos secundários sobre a fauna da mesma forma. Então, o cenário como a gente enxerga, como é que o PPI enxerga essa obra? Existe um papel social muito relevante de conexão entre duas cidades, uma conexão rodoviária entre Manaus e Porto Velho, refazer essa conexão com qualidade, mas isso precisa ser feito de forma equilibrada. Então, os pontos que mais se destacam é a questão da drenagem, vocês bem veem, e por conta disso, com certeza vai ser necessário altear o grade dessa rodovia, e vem a calhar com a necessidade de instalação de dispositivos para a fauna. Essa elevação do grade, para que a plataforma rodoviária não tenha todo esse contato com a água e não se literalmente dissolva, o alteamento da plataforma vai permitir também a instalação de passagens de fauna. Como eu falei, o trecho do meio ele está submetido ao licenciamento prévio, mas a gente tem um trechinho em que hoje já é permitida obra de manutenção, conservação, reparação, e eu vou apresentar um vídeo para vocês que mostra como esse trecho, que é contíguo ao trecho do meio, vem sendo projetado. Só um minuto. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Bom, pessoal, esse é um vídeo ilustrativo, um comparativo do antes e depois das obras previstas para acontecerem no trecho C. Então, esse não é o trecho do meio, é um trecho contíguo ao trecho do meio, em que a gente percebe qual é a situação hoje e qual é a situação projetada já com o alteamento do grade e a instalação de passagens de fauna. Estão projetadas passagens de fauna, vejam ali na imagem, de 2,5 metros por 2,5 metros. Considero uma dimensão bastante relevante e que vai permitir o trânsito seguro, né, da fauna nesse trecho que contempla 52 quilômetros. Então, a gente tem uma mesma rodovia, em que diferentes trechos delas são submetidos a um procedimento de licenciamento diferenciado. Então, o trecho do meio é submetido ao licenciamento prévio, e esse trecho C, em que as obras são atualmente permitidas, com base no termo de compromisso, que já estabelece as condições para que isso aconteça, e uma dessas condições é que só se possa fazer a
só se possa concluir as obras do trecho C, ou seja, não pode ter ampliação de capacidade, e qualquer alteração no projeto, ela só pode ser para instalar medidas mitigadoras ou de controle. E, no caso, as passagens de fauna são justamente uma medida que que torna esse trecho da rodovia um trecho mais sustentável. Então, em alguns trechos é possível verificar também áreas degradadas, justamente por não ter asfalto, várias caixas de empréstimo são abertas no entorno da rodovia para sempre recompor esse material que é perdido, ou seja, o material, a rodovia é recomposta em determinado momento, chega o período das chuvas, volta a estabelecer uma série de processos erosivos, esse carreamento de sedimento, e essa necessidade frequente de consumo de material e abertura de novas jazidas. Então, a gente espera que com o asfaltamento desse trecho, tanto essa questão dos processos erosivos quanto a questão do atropelamento de fauna seja bastante mitigado. A obra é vista, então, de forma bastante positiva em relação a esses dois componentes. O vídeo ele vai mostrando, né, o comparativo, e toda vez que vai para a lateral, para mostrar seja sistema de drenagem ou implantação de passagem de fauna. Nesse caso aí, a passagem de fauna ela tem uma dimensão um pouco menor, de 1,5 m, desculpa, de 1 metro por 1 metro. A outra que foi mostrada no início do trecho, ela era maior, era uma passagem de fauna de 2,5 metros por 2,5 metros. Então, voltando, o que a gente tem hoje, como eu falei, é o cenário do caos. Por ter diferentes trechos em maturidade diferente de projeto, a gente tem a chance de executar hoje as obras do trecho C de uma forma bastante responsável, com recomposição do asfalto, implantação das passagens de fauna e também de um sistema de drenagem bastante robusto para que considere a característica hidrológica da região, para que todo esse processo já se reflita também no trecho do meio. Vamos relembrar, esse trecho do meio, esse é o cenário dele hoje, né? Por vezes intrafegável, e com o processo de licenciamento em andamento para que isso ocorra. Esse é o cenário, então, da BR-319, eu vou falar um pouquinho para vocês agora da Ferrogrão. A Ferrogrão, ao contrário da 319, é um projeto que a gente chama de Greenfield, ele está começando do zero. Mas ele tem a característica interessante de ter sido alocado às margens da BR-163, cujo asfaltamento foi finalizado recentemente, e então essa ferrovia pretende se instalar bem colada na BR-163, justamente para diminuir os impactos ambientais que seriam de uma abertura de uma ferrovia em Mata Virgem, por exemplo. Então, aqui a gente tem a ilustração da mesma forma das unidades de conservação e das terras indígenas. No caso da BR-163, esse bolsão de unidades de conservação, ele surgiu quando o processo que a gente chama de espinha de peixe já estava instalado. Então, já havia um processo de ocupação muito forte na região quando as unidades de conservação foram criadas. Então, o tempo em que as coisas estão acontecendo na BR-319 e na 163 são tempos diferentes. A gente tem a chance de fazer na 319 um processo muito mais equilibrado e ordenado de ocupação do território, para que haja esse equilíbrio entre meio ambiente e a infraestrutura. Então, na questão da Ferrogrão, o projeto Greenfield, os estudos do licenciamento ambiental ainda não foram protocolados no IBAMA, mas estão sendo elaborados para protocolo ainda no ano de 2020. Chama atenção nesse traçado para uma concentração maior de unidades de conservação no trecho norte, e isso é bom apresentar, porque muitas vezes a gente percebe que quem fala do Ferrogrão tem a nítida impressão de que vai se sair rasgando floresta e que vai ser um impacto gigantesco, e a gente precisa mostrar que não é bem assim. Boa parte do trecho da Ferrogrão, ele já é o que a gente chama de área antropizada. Essas imagens foram produzidas pela EPL, a empresa de planejamento e logística,
e mostram que 65% então do traçado ele passa por áreas sem vegetação. Veja que a ferrovia ela não é chamada de ferrogrão à toa. Esse trecho por onde ela passa mais ao sul é um trecho de grande produção de grãos, que já tem um processo de antropização bastante forte. E por que eu mostro essas duas características? É uma ferrovia a ser implantada do lado de uma rodovia já existente, mas ao mesmo tempo é um projeto novo, vai começar do zero. Em relação à fauna, que é o nosso maior interesse aqui discutir, a gente tem a chance de fazer um projeto super atual, com as melhores práticas disponíveis em relação a dispositivo para fauna, mas a gente não pode avaliar isso de forma isolada. Eu costumo dizer que nos bastidores, não adianta a onça passar pela passagem de fauna da Ferrogrão e dar de cara com um caminhão não 63. Então, esses impactos cumulativos precisam ser avaliados no licenciamento, e os dispositivos de fauna, da mesma forma, eles precisam enxergar o seu contexto. Não dá para avaliar o projeto sem considerar essa situação mais complexa. E trazendo esses dois relatos da BR-319 e da Ferrogrão, além dessas duas diferenças, né, uma obra que já existe, mas vai ser incrementada com asfalto, digamos assim, e a Ferrogrão, que vai começar do zero, mas ao mesmo tempo se coloca do lado de uma obra de infraestrutura que já causa impactos, que é a BR-63, a gente tem também outra peculiaridade que diferencia ambas. A BR-319 é uma obra pública. Não há perspectiva de concessão dela, mesmo após o asfaltamento. É diferente da Ferrogrão, que ela é feita para aporte da iniciativa privada, para que ela seja leiloada e o vencedor desse leilão construa e opere a ferrovia. Quais são os maiores desafios que a gente tem em ambos os projetos? Disponibilidade de dados para tomada de decisão, considerando a dinamicidade do ambiente. Todos que trabalham com fauna devem saber, com fauna associada à infraestrutura, os estudos de impacto ambiental, eles trazem um retrato daquele momento. É óbvio que com 2 campanhas, com 4 campanhas de fauna, não é possível traçar um cenário que a gente gostaria para tomada de decisão de uma forma mais ampla. Em ambos os casos, 319 e Ferrogrão, a gente tem dados de outros momentos, né, do licenciamento, ou de outros licenciamentos, que nos ajudam a tomada de decisão. Mas e por que eu estou falando isso? A gente não pode pensar só no momento atual do contexto, mas sim na projeção futura. No contexto da BR-163 e no contexto da BR-319, existem áreas degradadas ao redor. Mas, principalmente na 319, existe um propósito muito forte de recuperar essas áreas degradadas. Então, hoje, alguns trechos da rodovia que não constam como hotspot, porque hoje não há atropelamento de fauna, talvez não haja justamente porque na beira da rodovia tem uma área degradada. Como ela vai ser recuperada, no futuro ela pode passar a ser um hotspot. Então, quando a gente tem a oportunidade de construir uma obra do início, e ainda que na 319 seja uma reconstrução, que a gente consiga instalar esses dispositivos de fauna, principalmente os dispositivos inferiores, eles devem ser o mais fartos, né, possíveis, mas que não encareçam a obra de tal forma que a inviabilize. Precisa haver um equilíbrio disso. No caso de uma concessão, o princípio do poluidor-pagador ele fica muito claro, porque tudo que for construído, isso vai ser internalizado na tarifa. Quem vai pagar fica mais claro. Numa obra pública, por vezes, a gente não tem essa percepção clara dos valores associados, porque isso vai sair do orçamento geral da União, e não há uma contraprestação do usuário da infraestrutura diretamente. Numa rodovia pedagiada, se a gente colocar um viaduto vegetado e isso dobrar o preço da tarifa, todo mundo vai perceber o quanto custa. Numa obra pública, essa percepção não é tão clara assim, mas eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente debater e de que os cidadãos tomem consciência de que é necessário, sim, estabelecer medidas de proteção e que a gente arca com esse custo.
a internalização desse custo na estruturação dos projetos é muito importante, tanto para que a gente perceba a importância dessa infraestrutura, como cada um perceba a sua contribuição nessa responsabilidade. Lembrando que a Constituição fala que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e que cabe a todos a sua proteção. Então, cabe ao poder público, perante o licenciamento, uma série de atribuições, mas cabe a cada cidadão também, e principalmente os usuários dessa infraestrutura, pagar pela conservação ambiental, por esse incremento na infraestrutura que passa a torná-lo mais amigável ao meio ambiente. Então, é um grande desafio a disponibilidade de dados no momento adequado e considerando a dinamicidade do ambiente. A gente precisa considerar, então, não só o retrato, mas o que se pretende para a região. O comportamento humano é um desafio, e aí, principalmente em rodovias, né, em ferrovia a gente tem um ambiente mais controlado. Agora, em rodovias, não é de se crer que passagem de fauna resolvam todos os problemas. O comportamento do usuário da rodovia é essencial para que haja menos impacto à fauna, seja com redução de velocidade, com a sinalização adequada. A resposta do usuário dessa infraestrutura precisa ser adequada para que, de fato, o objetivo seja atingido. E como eu falei, o grande desafio é quem paga a conta, né? Esses dois empreendimentos nos trazem a clareza de como os custos são internalizados de forma diferente em cada um dos projetos. Embora a 319 não tenha previsão de concessão, nós temos trabalhado de forma a comunicar melhor a todos os usuários, a todos os interessados, a importância de prover infraestrutura associada, infraestrutura sustentável. Então, a importância de prover uma infraestrutura que seja verde, que traz em si um custo associado. Quando a sociedade se apropria dessa informação, do quanto isso custa, ela precisa perceber que sim, tem um custo monetário associado, mas o custo, o benefício associado também é bastante grande. Esse é o grande desafio de fazer infraestrutura sustentável. Eu acho que a internalização da questão ambiental desde o início da estruturação dos projetos, para que não seja visto como um componente em separado, mas parte dela, e que também a sociedade se sinta parte dessa responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Quando a gente desenvolve a infraestrutura, embora haja protagonismo do poder público ou de uma concessionária na estruturação dos projetos, cada ator social tem o seu papel para que, no final das contas, a obra seja verde como nós queremos, né? Então, todos os projetos que são estruturados e são qualificados no PPI passam por um processo de comunicação muito forte. A BR-319 vai entrar nessa fase mais dinâmica de diálogo agora, e a nossa intenção é justamente comunicar melhor. Todos desejam que a infraestrutura seja um vetor de desenvolvimento, mas um desenvolvimento equilibrado, que siga as regras de uso e ocupação do solo, que não gere ocupação desordenada, que não fomente o desmatamento, não induza o desmatamento, e para que isso aconteça, a participação de todos é muito, muito importante. Seja na melhor decisão sobre os dispositivos de fauna serem instalados, ou seja, no comportamento humano, depois que essa infraestrutura está instalada, para que essa harmonia de fato aconteça. Então, é com isso que eu encerro a minha fala, dizendo que o PPI tem feito um trabalho muito forte, né, de comunicação, para que o meio ambiente seja lembrado em todas as etapas de estruturação de projetos. Tem sido um trabalho bastante exitoso, e hoje é muito mais, eu diria, muito mais fácil trabalhar, porque a gente tem um Ministério da Infraestrutura muito consciente de suas responsabilidades. O que antes, trabalhando com licenciamento há mais de 10 anos, o que antes era sempre uma tentativa de redução de custos por si só, para que a obra fosse executada no menor prazo, e por vezes não com a devida consideração da variável ambiental. Hoje o contexto é bastante diferente. Hoje eu recebo justamente a exigência do ministro da Infraestrutura de
eu quero as melhores passagens de fauna da galáxia. Então, a BR-319, a Ferrogrão, elas têm tudo para ser projetos exemplares e de mudança de paradigma. Para que isso seja possível, o governo está fazendo a sua parte na estruturação de projetos, considerando todas as variáveis ambientais na estruturação, mas o que a gente faz é um chamamento à sociedade para que se sinta parte disso. Ainda que pareçam meras obras de engenharia, isso tem reflexo na vida do cidadão, a fauna, a preservação do meio ambiente, ainda mais na pandemia a gente percebe o quanto a preservação ambiental ela tem importância primordial nas nossas vidas. Então, é com isso que eu encerro a minha fala, me colocando à disposição para diálogo com todos os interessados, sejam nesses 2 projetos ou quaisquer outros projetos do PPI. Estão todos disponíveis no site, no www.ppi.gov.br, com esse convite a todos, façam parte desse processo, vamos levar a infraestrutura sustentável aos 4 cantos do país e que a gente possa trabalhar em conjunto com esse objetivo. Muito obrigada a todos, mais uma vez, obrigada à organização pelo convite, e um forte abraço a todos vocês.